Uruboia, estamos voltando aí. Uruboia, Bochechi, estamos voltando. Completou uma hora, vamos seguir aí para o segundo. Eu gostaria de, antes de chamar nosso maravilhoso Rafinha, soltar essa aqui, ó. Oribawa olofi, oribawa olote. Ile kungi chele ife dungi lokere. Papa moto pueblo oro mogogo imbre. Orumila, eleripi. Tá entrando a ligação aqui, não tá dando. Não tá dando para poder soltar. Mas vamos chamar o Rafinha aqui, porque a Mojuba, no finalzinho eu coloco ali a Mojuba para poder lembrar desse nosso camarada aí. Rafael Zamora Dias, Babango Ifá, Babalango Ifá, avô de muitos, meu avô, bisavô de muitos, padrinho de milhares, né? Tataravô, e aí vai seguindo a dinastia. E a gente queria trazer essa história bacana, bonita, para que a gente pudesse estar levando um negócio para vocês. A gente terminou ali com a história do padrinho dele, né? E aí eu vou esperar só ele conectar aqui pra gente poder trazer uma pegada legal. Esperando só o Rafinha entrar aqui pra gente poder trazer uma pegada legal para cada um de vocês aí. Deixa só o Rafinha entrar. Cara, que coisa gostosa, bicho. Que coisa gostosa, que coisa gostosa. Nós chegamos aí a primeira live aí com quase 60 pessoas, né? Deu mais de 60 pessoas. Deu 62 pessoas, nós desativamos o contato ali, funcionou bem, né? Não tava travando, deu uma travadinha ali do Rafa, mas, cara, caminhou bem. Deixa eu ver se o Rafa tá entrando aqui, já tá entrando. Vamos dar uma convidada nele aqui logo pra gente poder participar e esquentar esse tamborim gostoso. Aguardando a resposta dele aí. Uruboia, Lu. Uruboia, Bure. Caraca, coisa gostosa. Então, cara, a gente terminou ali falando da questão do teu padrinho. E aí, não sei, cara, se falamos dos outros babalaôs, acho que de repente seria antes da letra do ano, que tu já foi enganchado nela aí, a parada que tu gosta pra cacete, eu inquestionável. Mas eu acho que de repente trazer dos 8 pra cá, que foram os 8 primeiros, explicamos um pouquinho do teu padrinho, a importância deles ali. E o primeiro barco que se faz aqui, né? Eu tenho uma parada ali, cara. Cara, tá longe, tá distante, eu tô sozinho aqui em casa. Tu me permite aqui dar uma fugidinha rapidinho? Pra te mostrar uma parada aqui? Tranquilo. Enquanto ele sai, vou ficar aqui sozinho, mas falando um pouco de Fá. Traz aí, deixa eu ver. Cara, isso aí eu não me liguei, né? Não me liguei que estava acontecendo. E a gente ia chegar nisso aqui. Olha isso. É o teu caderno esse? Não. Olha, Esse caderno aqui, bichão. Esse caderno aqui, esse registro, né? Que é o registro. Sim. O tio Churenga me entregou e ele falou que é porque tá encadernou isso aqui. Mim. Tá ao contrário pra tá mim. Ao contrário? Algum da Lenin, sim. Algum da Lenin. Cara, isso aqui é a história onde vai chegar, que aí teve sacrifício de todos vocês, que acho que a gente chega agora no primeiro IFA do Brasil, quem preparou os 8, o senhor colocou ali como último o tio Marquinhos, né? A gente prepara os 8 para poder entrar. O tio Churenga falou que ele preparou esse quadro, tá aqui a assinatura de todos que participaram, a sua tá aqui junto, né? Teu nome tá aqui junto. Fizeram aqui, tem um documentário que está registrado, você novinho, todos os babalaôs. Ele falou, QT, por tudo que tu tem feito aqui, cara, pela gente, eu tinha por obrigatoriedade de te dar uma cópia disso, cara. E eu acho que daí tu dá o gancho, a gente entra na história de Fá aqui, tá aqui, ó, o padrinho Rafael Zamora, Gunda QT, hoje o Bona Luiz Cláudio, assinado aí, Carlos Antônio Esteves, tio Carlão, Rafaelito Zamora, tá assinado aqui. Aí tu escreve aqui, Irete Antelu, depois eu vou te mostrar, tá escrito letra de criança. Eu quero ver minha letra. Vanderlei do Carro, tá, cara, tá gostoso. A Orumile Cafum, Marcos Proença, que é o tio Marcos, né, o Sacolear, Luiz Cláudio, né, que é o Irete Antelu, Carlos Alberto Bidarra, Obeiuno, Marcos Vinícius, Ossaco Leá, Reginaldo e Cafum, né? Aí a Bures de Esteira, aí foi Luiz Otávio,
a Onoruna, cara, tem uma galera aqui, isso aí, cara, eu vou depois. Ele falou que você gosta da tua casa, não sei se está contigo, senão se não tiver aí, eu já te preparo isso aqui, que isso aqui é Não tem, eu importantíssimo, que foi o quero. primeiro IFA no Brasil, eu tiro e é bom, eu já queria dar ele essa moldura que ele me entregou, mas eu não consigo colocar na parede. Mas eu vou preparar uma, preparo para mim, para tu, e, cara, acho que faz parte da história. Quer vir de lá para cá? Quer pegar Tu, um es- avião e vir de lá para cá? tu escondeu isso aí, hein? Tu escondeu Não isso aí escondi, que eu não, cara. Eu não. tava aqui na sala, que tu nunca se Eu ligou, não cara. Eu tava aqui vi, na nunca sala. vi, eu nunca Tava vi, aqui na cara. sala. Que maneiro. Na O sala. Choranga, eu conversei com isso esses dias, né? Eu encontrei com o Choranga esses dias, ele esteve aqui no barco, ele esteve aqui na sexta-feira. E mais uma semana antes, eu preparando as coisas para meus afilhados, eu conversei com ele, ele falou desse documento. Ele falou desse documento, até que ele estava entregando esse documento para os meninos do Ibaxé, que eles estão fazendo um livro super bacana, e que isso Uhum. era um documento que eles precisavam, né? Não que eles precisavam, mas que seria muito agregador para o que eles estão fazendo. Então ele conversou sobre isso comigo, mas eu não sabia que você Eu tinha. ganhei esse aqui em torno de. Eu vim pra cá, depois da minha separação, vim pra cá em 2010. Devo ter ganho em 2010, 2011, por aí, que ele me Caraca, deu eu esse nunca documento. vi isso na tua casa, te juro. Sempre Nunca teve tinha aqui, visto. cara. Sempre teve ali. Sempre teve Caraca, que ali. legal, que legal. Mas aí, pega o avião de lá pra cá e vem contando a história. Dos primeiros, do primeiro Faqui, né? Certo? Isso, isso, isso. Cara, primeiro Ifá, casa do Bidar, Robeiono. Lembro muito daquela casa porque eu era pivete, né? Era pirralho. O Daniel, o Dadio, meu Uhum. irmãozão Daniel, o Fábio, que estava no primeiro barco, o Beate. Ainda tem o Teu Gibona. O Teu Gibona frequentava, não Sim, era babalaô ainda, sim, sim, mas sim. ele frequentava. E eram as três crianças ali que estavam já para Ifá, eu era babalaô. Logo depois, nesse barco já se iniciou o Fábio e o Beate. Logo depois veio, se não me engano, o Paulo Vitor. E depois veio o Daniel Gundadio. E as memórias que eu Não, tenho são de não. criança. O Dani Foi é o mais Dani velho que primeiro? ele. O Dani é mais velho E que ele. O Dani é mais as velho. memórias que eu tenho são muito legais, cara, porque a galera tava lá trabalhando e a gente tava lá brincando. Eu era babalaô, mas eu era criança. Eu tinha 10 anos de idade quando rolou. 11 anos de idade. 11 anos de idade quando rolou. Então eu era criança. Eu tinha o cargo, eu tinha a mecânica, mas eu era criança. Eu era criança e as minhas memórias são de criança, assim, de ver a galera se matando para fazer as coisas e eu lá brincando com as crianças, mas já pronto para aquela responsabilidade. Quando meu pai me acionava, eu já tinha que Uhum. correr lá para dentro. E eu lembro do nervoso que, que eu sentia, né, por aquele Fá. Meu pai não demonstrou nervosismo em momento algum. Assim, ele tava muito claro do que ele estava fazendo, ele estava muito tranquilo. Ele estudou muito para fazer esse Fá. E ainda, além disso, ainda teve o documentário, né? Não sei dizer como que esse documentário aconteceu, se alguém ficou sabendo e resolveu fazer o documentário, ou se já estava planejado. Mas eu lembro muito que meu pai avisou pra gente em cima da hora. Ele falou, olha só, temos uma responsabilidade e essa responsabilidade vai ser documentada. Então, quero todo mundo sério, quero todo mundo a caráter, quero todo mundo ali com a nossa representatividade, porque independente de Olofin estar de olho na gente, de Orumilá estar de olho pra gente, que é muito importante, os olhos do mundo estão de olho na gente. E aquilo pra mim era fazia ideia, não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí surge esse documentário que acho que conta exatamente, acho que não, quem quiser saber sobre como foi esse primeiro barco, tem um documentário sobre tudo desse barco, né? Mostrando ali os meninos na entrada, e depois mostrando a saída, mostrando o Ioiê, mostrando as APTBs. Meu pai na época era casado com a Regina, tia Regina. E, cara, foi um barco muito legal, um barco muito gostoso, porque tudo era novo. Eu já E tinha eram quatro. participado, eram Eram quatro. quatro aí também, né? Eram quatro. Era Tio Churenga, o Gundalenin, número um, se não me engano. Depois Tio Luiz. Depois o Guilherminho, irei ter filha. Saudade do Guilherme, muita saudade do Guilherme. E número 4, o Fábio, que eu tava doido pra acontecer porque eu era a única criança no quarto, assim, eu não tinha com quem dividir as minhas brincadeiras, as minhas malandragens dentro do quarto. E ali foi gostoso e foi bom, porque acho que para uma criança se iniciar no meio dos velhos ali assim, fica meio perdido. Tudo bem que o Fábio tinha
Ele já era um pouco muito mais maduro do que a idade, mas ali duas crianças dentro do quarto se complementavam. E foi uma situação muito gostosa. Eu lembro que tinha mãe de santo velha que foi ver o Ioiê, porque nunca tinham ouvido, era uma coisa nova. Era aquela coisa que a pessoa ouvia falar da África, de Cuba, e como é que é. E quando ficaram sabendo que tinha se não me engano, Mãe é Deus Zuíta. Eu ia falar dela agora. Tava esperando só o Mãe é teu Deus ganchinho pra poder Zuíta. entrar. Que era a filhada do teu pai, né? Era afilhada do meu pai. Eu lembro muito disso, assim, porque eu lembro que no dia do Ioiê, eu saindo do quarto, e meu pai falava, vai lá prestar reverência à Mãe de Deus Zuíta. Independente de você ser babalaô, é uma mãe de santo muito antiga, muito respeitada, minha filhada. Toda vez que você passar por ela, você vai lá e presta sua reverência, porque ela está aqui para poder assistir o nosso trabalho. É uma coisa que ela sempre quis assistir a vida inteira, e ela, na época, já tinha, sei lá, 80 e poucos anos, e aquilo para ela era ouro, assim. Imagina, para uma mãe de santo que sempre ouviu falar sobre Fá, sobre babalaô e sobre tudo aquilo, de repente conhecer babalaôs africanos, assistir aquilo, né, pela primeira vez, foi uma coisa bem legal. E o Fábio, ele parava a mesma idade que a tua ali, não? Sim, nós Vocês três. são próximos? Eu, Fábio e Daniel, mesmo ano. Só Ao mesmo ano? diferente, mesmo ano. Todos Só muda mesmo tempo de Fá, que todo mundo na casa hoje dos 33, né? Sim, todos nós. Todo mundo na casa dos 33 anos de idade. Se não me engano, eu sou mais novo dos três, porque eu sou de novembro. Então eu sou mais novo dos três, mas os três ali igualzinho. Eu te perguntei desse Fá aqui no Brasil, Rafa, porque era uma das coisas que, cara, uma das coisas que a gente sempre brigou, que a gente não queria. A gente brigou, não, a gente conversou bastante, né? Que a gente não queria polêmica. Isso aí é uma parada que a gente já abdicou e tirou da gente. Mas isso era uma parada, cara, que tinha que sair do histórico do teu pai. Porque todo mundo questionou muito esse negócio dele ter feito 2 quartos, que eram 4 babalaôs. E todo mundo sabe, se a galera não sabe, tá sabendo hoje, vai saber hoje, né? Porque para se fazer um babalaô, nós precisamos primeiro passar o tempo de Olof, né? Primeiro passa o babalaô, quando ele sai do quarto, ele passar o tempo de Olof, que é um anozinho, não, o tempo de Olof. Sim, né? Sim. Um ano que a gente fica junto com o Olof, então quer dizer, impossibilitado de você fazer alguma coisa. Sim. Aí você passa do 2º ao 7º, e aí junto com o Oromilá aprendendo, os 7 anos junto com o Oromilá. E nesse decorrer, aí sim, nesses 7 anos, a gente tem que busca o Obeka Quanado, que é o Quanado, né? Sim. Que é o juramento que a gente tem com o Obé. E aí, mínimo Oro, né? Babaoro, que é um ancestral, que é um Abá Egum. A gente fala muito dos Eguns de Itaparica e tudo mais aqui no Brasil, mas Oro não veio. Por que Oro não veio? Porque ele entregou a sua roupa para Egungun. Ele entregou a sua roupa para Egungun para ele poder ver. Oro é literalmente o vento. É a Fefé, conjunto com o Oiá ali, ele é representado diretamente no vento. Então, é primordial para que o babalaô ele conclua esse caminho de Babaoro. E terceiro, primordial, em 90% das ramas, Odudua, que é o criador, né? Odudua, que é o Oduduá, que é o criador, é o grande criador do mundo. Na falha que o Batalá teve, Odudua veio e isso da terra. Então, a gente, nesses 7 anos, o babalaô, se ele quer seguir a caminhada dele, ele tem que subir os degraus para isso. E existem ramas, como nós vimos lá em Cuba, que exigem o sangue, porque Kosieue, Kosieorixá. Kosieue, Kosieifá. Ele diz, sem folha não tem santo. Achei. E sem folha não tem Ifá. Então, algumas ramas necessitam de buscar. E claro, mais do que isso, os santos, que é primordial de ter pelo menos Erdibre, que é as 7 potências africanas, onde você tem que ter Comitá, né? Que ainda que não seja feito na cultura Lucumim, mas que você tenha Comitá, Eleguá, que é o caminho, Ogum, o trabalho, Xangô, a justiça, a vida, Obatalá, sabedoria, né? O branco, toda a hierarquia de tudo, Iemanjá, a grande Yaori, a mãe de todas as cabeças, a mãe do mundo, Oxum, a deusa do rio, do amor, das prosperidades, e Oiá, a espiritualidade. Então a gente tem 7 santos aí que o babalaô tem que ter, por obrigatoriedade, por ter. Então, quando se vai a Odo, quando se vai a Olof, nos 7 anos depois, né, que você tem direito a você ter Olof, aí você tem o direito de você parir o primeiro babalaô. Sendo que quando a gente faz o juramento com Odo, com Olof, nós temos direito a um Olof.
Achei. E esse babalaô, quando ele saca, eu lembro de uma situação. Eu fui buscar, porque eu entrei aqui para você dar um Isso é quando muito eu fui importante. Isso é Boru, muito importante. porque, cara, a gente falou que polêmica a gente tiraria de fora de qualquer Sim. coisa, mas é uma coisa que manchou muito o teu pai. Todo mundo fez muita ironia, todo mundo fez muita gracinha. Teu pai quebrou muitas pedras, ele engoliu algumas coisas que ele não pôde botar 100% no comim, ele não pôde botar 100% em Fá, então no decorrer do tempo ele foi porque ele precisava começar. Achei. E quem me diz quem começa numa empresa completa? Ninguém começa com uma empresa completa. Ninguém. A empresa vai crescendo, todo natural de uma coisa. Então quando eu fui buscar Odo, eu lembro que eu participo, já tinha todas essas paradas aí que tinha falado, inclusive o sonho que foi com teu pai, né? Sim. Com teu pai e contigo, nós fizemos juramento. E o velho entrou no quarto e falou: cara, sai todo mundo agora, porque você vai ter Fá sozinho. É um Odo exclusivamente para a pessoa. É uma palavra de Olofim, que é o nosso maior, Ninguém junto assiste. com o Babalaô. Ninguém Ninguém assiste. Como o Olof quer que a sociedade te reconheça, é como Ogum da QT, como eu sou, irei ter um Telu como tu é, e nunca Olof quer que revele nada, a palavra dele é pessoal, totalmente pessoal com a gente, não cabe mais ninguém, inclusive quem está te dando o Odo ali dentro. Mas quando terminou de Atefá, ele falou: dá um alô, porque aí nós entramos. Sim. E aí ele deu esse alô, cara. Eu dei esse alô, eles adentraram, sentou todos aqueles babalaús ao modo dentro do quarto, né? Tremendaço. Né? Ele falou: cara, não se tira irei eu sobo, porque como tu vive com o Odo, como tu viver, é como o Odo vai viver contigo. Se tu viver na sacanagem, o Odo vai viver contigo na sacanagem. Se tu viver coisa, o Odo vai viver positivo, o Odo vai viver contigo positivo. Mas ele falou: cara, eu quero te fazer uma pergunta. E aí tava, o tio Carlão estava fora, mas estava na casa, e tava o Alex junto comigo, porque o Alex era um Odo. Sim. Né? E ele falou: quero te fazer uma pergunta. E, cara, quando ele me fez essa pergunta, eu quis chegar no Brasil aqui e falar para todo mundo. Foi quando Deus estava, né? Ele falou assim: cara, eu quero te fazer uma pergunta. Se você é Meiji, como era teu babango? Eu, Meiji? Como era meu babango? Aí ele falou: não. Eu fiquei assim, eu falei: por que Meiji? Até então tu tá ali sem saber porra nenhuma. Por que Meiji que tá me perguntando? Eu falei: não sou Meiji. Ele falou assim: então, vou te falar agora, você tem direito a um Odo. Então toda vez que você parir um babalaô, você pode no máximo parir 2. Você não tem direito a fazer 2 quartos. E por que o babango vem pro Brasil e pare 4 babalaôs de uma única vez, se ele só tinha direito a 2? E aí falaram por muito tempo que ele tinha feito com o Dudua, que era uma possível coisa. E aí quando eu vi aquilo ali, eu falei: calma aí que não. Então a história de Dudua não existe. Ele falou: claro que não, porque eu dei o segundo Odo, você não pega no imediato, você volta um ano depois, assenta o segundo Odo e você tem o direito a 4, porque o Olof diz que você é diferenciado. E ele era diferenciado. O Odo que o Meiji não cabe. Até ele brincar com a gente: eu era Babaiobi, Olof. Claro, que tu sabe que teu pai não falaria nunca para ninguém. Ele falava a todo mundo, Boruboia. Então ele teve direito a 4. Então, quando chega no quarto desses 4 babalaôs, tio Chorenga, tio Guilherminho, o tio Luiz, né? Luiz Otávio, né? Luiz Otávio. Sim. E o Fábio Beati, cara, ele entra tranquilamente assegurado que ele poderia fazer os 4 babalaôs tranquilamente, não tinha Odo num quarto e o Dudua no outro. Tinha Odo num quarto e Odo no outro. E, cara, olha quanto tempo depois, quando eu voltei para cá, quando eu conversei com a Ana Cláudia isso, a Ana Cláudia falou assim: cara, você tem por obrigatoriedade de relatar isso para todo mundo. Porque o teu avô te preparou para você ouvir isso e você falar para todo mundo, porque os afilhados sabiam que tu estava lá dentro, mas quem ouvisse lá de fora ia questionar: porra, o cara tem isso. Não, o cara, literalmente, ele veio para cá, ele não veio fazer sacanagem, ele viveu isso tudo que tá passando aí, e é essa parada que eu queria falar dos babalaôs aqui, entendeu? Cara, vou te falar uma parada. Eu acho que meu pai não perdia tempo com isso. Não perdeu. Tanto que ele nunca aclarou que ele era Meiji. Essa história eu vim conhecer em 2013. E teu pai plantou pra caramba e fez outros quartos de novo. Ele fez 2 quartos de novo, entendeu? Fez 2 quartos de novo, que foi Dedeco, Alcio, Zinho e o Carameji. O Anderson. Sim. 4. Fez 4 de novo. Foram 4. 4 de novo. Se eu não me engano, teve outras vezes que ele fez 4. Aí já pra trás, já depende. Foi muita coisa. Cara, isso é uma parada legal de... Daniel, tio Cláudio. Daniel acho que foi 4 também, não foi? Foi. Que é Daniel Monteiro. Sim.
Daniel Daniel Monteiro, tem mais Monteiro, um, que acho que é o o Canamejo, não, Cláudio e um da família Bruno, esqueci o nome dele, que era o cara. Canamejo, acho que ele veio o Canamejo, que ele É, pegou, acho que ele pegou com a nado com o meu padrinho. Esse cara pegou com a sim. nado com o meu padrinho. Foi, isso aí, tem, mas teve mesmo. Isso é legal de você falar, irmão. Primeiro, eu passei por esse momento, também me fizeram essa mesma pergunta, e hoje, para os hoje que estão aqui, é uma coisa um pouco mais clara isso, né? Porque muita Uhum. gente, depois que meu pai faleceu, foi a Cuba pegar o Olofim. Sim, Então, Boruboia. quando chegaram lá, foi que descobriram isso, porque meu pai não perdia tempo explicando isso, até Não, porque o juramento de Odo é uma coisa é muito secreta, pessoal é e muito secreto. pessoal e não é para todo mundo. Não é todo mundo que chega a Odo. Você pode ver num quarto com 40 babalaôs, você vai ver que três, quatro no máximo velhos ali com 20, 30 anos de Fá é que chegaram a Odo. Não é? O cara não se jura em Odo com 7 anos. Isso é muito raro, isso é muito raro. O cara é muito raro, assim, é um cara que está ali se preparando. Hoje em dia, pode até acontecer, pelas facilidades que o mundo dá de informação, de poder viajar e de você conhecer outras Boruboia. pessoas e de achar pessoas que podem te dar esse conhecimento. Mas, sinceramente, meu pai não falava nada, nem comigo, que sou filho, Nem com ninguém. nem com ninguém, nem com os afilhados. Odum, Olofin, era uma coisa Amigo assim, íntimo e inimigo íntimo. era uma coisa que assim, a gente só via Odum e só falava sobre Odum uma, duas vezes ao ano, um dia. Um dia. E é aquele dia que a gente vai e fala assim, cara, hoje é o dia da comida de Olofin. Todo mundo ia e tinha briga pra estar no quarto quando a gente era ímpar, porque rolou vários momentos que a gente era ímpar. E para comida de Olofin tem que ter número par. Então rolava aquele revezamento de ficar 5 minutos e alguém na porta batendo, falando, cara, deixa eu entrar porque eu preciso estar nesse momento, preciso estar no quarto. E quando eu me jurei em Odum, você estava lá, acho que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque primeiro eu fiz a dedicação de Olofin, do meu pai, Achei, que nasce no meu Odum, nasce em achei. Retekelu, que a gente nunca tinha visto, não foi feito no Brasil, porque ninguém tinha o conhecimento para poder fazer, tive que ir a Cuba para poder fazer isso, então tive essa honra de passar por esses dois juramentos no mesmo dia, e me fizeram essa pergunta também, tremendo, saí do quarto e o meu Bakniobá Olofin, Yoyo Dileke, primeira coisa, eu saí do Achei. quarto, e aí, como vinimos? Ele foi isso, e aí, tipo, como é que você veio? E aí eu olhei pra ele do tipo, não posso falar o meu Odum. Tipo, eu não respondi de primeira. Aí ele falou, não, quero saber se você veio Meiji. Veio Meiji? E aí eu falei, não vi Meiji não. Então tudo bem. E se você viesse Meiji, ia falar pra você vir voltar daqui a um ano pra você buscar o seu segundo Olof. Então hoje é uma coisa conhecida, mas naquela época ele não perdia tempo e nem cabia. Nem cabia, nem cabia. Eu acho que até quando meu pai faleceu, só tinha duas pessoas com Odo no Brasil. Meu pai e meu padrinho. Tinha o Tá Pedro errado. também, Pedro Ah, o Shebara Pedro, o também. Pedro, o Pedro Pedro. Shebara. Três Que pessoas. era os três reis aqui, não tinha mais ninguém. Três pessoas. Então, Tinha o tio assim, Beto, mas o tio Beto não paria aqui. Ele só pegou o não. Odo, que a gente demorou, acho que aquele Lázaro Costa, o Bofum, deu para ele, mas ele não paria de maneira nenhuma. Quando ele precisava de alguma coisa, ele levava para lá, sob a direção de Lázaro. E Quem ele paria aqui eram os ralou. três, eram os Ele três. ralou pra pegar. 10 anos. O Lázaro demorou 10 anos para montar o Odo dele. Ele ralou, lutou muito porque é uma parada muito secreta, é uma parada muito. Não é pra qualquer um, a gente tem essa noção de que não é pra qualquer um. Hoje tá um pouco mais fácil, desculpa, mas muito, muito, muito gostoso também. Eu fico imaginando assim, como é que é você ouvir, ficar sabendo desses comentários, dessas fofoquinhas, dessas coisas negativas, e você ali por dentro, você tá rindo, falando assim, cara, não sabe de nada mesmo. Não sabe, Cara, deixa. E Mas é foi, e bom. foi, e É bom foi quando aclarar isso. aconteceu isso, Rafa. Quando aconteceu isso, não foi uma surpresa minha. O Alex virou na cara e foi: como isso? Cara, eu olhei pro Alex, foi de imediato. Eu olhando pro velho, e já olhei pro Alex, o Alex olhou pra mim e falou: como? Então nunca existiu Dudu? Não,
Nunca existiu Dudu. Nunca existiu Dudu. Teu pai sempre foi... Cara, aquela parada que ele fala assim, eu posso errar com o meu pessoal, mas jamais errar com o Ifá. O amor que teu pai tinha por Ifá. E aquela parada que tu falou assim, a sequência que hoje nós fazemos hoje, aqui no Brasil, de como trabalhamos, aí você falou assim, pô, isso vem de Tamayo. Sim. Junto com a pitadinha ali de Benito, que ele exaltava muito, o Marquinhos, outro fã dele. Mas, cara, o amor que cada um aqui tem de verdade, os que tem de verdade por Ifá, não faz Ifá de sacanagem, leva a sério, foi teu pai, cara. Ativo. Você lembra cada detalhe do teu pai, de quão amor esse camarada tinha por Ifá, e o quão ele mostrava isso pra gente e fazia com que... Cara, eu me vejo muito isso, eu me cobro muito isso. Às vezes eu tirei um pouco o pé do acelerador, acaba de ser grosso, aquela parada do Irofá, todo mundo aprendeu. Hoje mudou muito, tem muito neneca, então tudo já não pode pegar mais pesado com a galera. Mas, cara, nós aprendemos com aquele olhar que teu pai que olhava aquilo ali, cara, o quão ele amava, o quão detalhista, o quão a exaltação de falar assim, tô mojubando, e falou, tá mojubando o quê, cara? Você não mojubou nada. Você tem que pegar aquilo ali e falar assim, Orimbauá, do Mari. E essa junção, tudo isso é teu pai, cara. E esse cara poderia errar com qualquer coisa, menos com o Ifá. Menos com os orixás. Menos. Você lembra do tambor que ele estava à frente? Ele era o primeiro a dançar, ele era o primeiro a chegar na festa e o último a sair e contagiar os afilhados dele, que todo mundo com vergonha de estar ali à frente do tambor, que uma galera cola na parede, né? E ele, não, cara, na parede não, é frente do tambor, é frente do tambor. Eu falei contigo hoje, o cara falou, não, que vocês usam atabaque, não que a gente tenha nada contra o atabaque, mas nós viemos de uma cultura a qual usamos tambor, usamos batá. Para tudo nós usamos o batá. Apresentamos o Iaú ao batá, damos o tambor ao Urula com batá, fazemos cerimônias de orô com batá. Sim. Nós não temos muitos tamboleiros aqui, só temos um, que é o Léo Bons, que faz para todo mundo, né? Grande Léo, eu conheci ele na casa do teu pai, apresentando o Iaú, ele tocando o tambor lá, com o tambor, mais de... Porra, sei lá quantos anos, cara. Uns 30 anos hoje que deve ter esse tambor, né? Uns 20 e poucos anos, 30 anos hoje. Sim. Foi teu padrinho que levou o Léo pra lá pra poder... Que ele já era músico e ele... Porra, isso aqui a parada é boa pra tu, cara. Então ele pegou e tocou. Então, cara, ninguém aqui errou com a religião. Pode ter... Mas então, cara, era uma parada que eu tinha que falar nisso para gente chegar nos 4 babala hoje, da tua experiência que você teve nesse Fá. E de lá para cá, Rafa, o que você veio agregando com teu pai, os teus conhecimentos, os babalôs que tu veio chegar, as coisas, um caos bacana, até a gente dar uma emaranhada nisso, para a gente poder entrar naquela coisa que tu ama poder falar, que é a letra do ano. Eu acho legal contar um pouquinho, vou tentar fazer um cronograma rápido, das casas de Ifá e como chegou ao sítio, né? Porque todos os Ifás eram feitos debaixo dos olhos de meu pai, né? Até meu pai, até chegar o Pedro, até o meu padrinho começar a fazer os Ifás dele, os afilhados dele, todos os Ifás aqui eram feitos debaixo dos olhos e da direção do meu pai. Então começou na casa do Bidarra, que era uma casa muito boa para se fazer Ifá, pela privacidade que a gente tinha, pelo espaço que a gente tinha. Depois não sei dizer o porquê que mudou. Se não me engano, logo depois a gente foi para a casa do Cláudio Ireteutelu, que era uma casa muito boa. O Cláudio foi um afilhado muito prod, assim, bem Ireteutelu, assim, não é porque é meu Odum, não, porque é o que tá o Ire que visita a casa, né? O Ire que visita a sua casa, o Ire é numa terra estranha, né? O axé que se vive numa terra estranha, ou o Ire que entra dentro da sua casa. O Cláudio fez Ifá e a vida dele foi muito rápida, assim, ele trocou uma casa boa por uma casa melhor ainda, que tinha muito espaço, ele construiu uma casa de Ifá, e ali, se não me engano, foram feitos uns 4 ou 5 Ifás. Depois rolou uma situação que não cabe trazer aqui, a gente não quer falar de coisas negativas. Não, nada. De que não foi mais possível fazer Ifá lá. Só que meu pai já estava se preparando. Ele teve muito orgulho de tipo, cara, eu tenho um filho, um afilhado meu, muito próximo, até porque o Cláudio era um afilhado apaixonado pelo meu pai, que tem as condições de poder proporcionar, de me proporcionar, né, os Ifás. Mas ele já estava ali vendo, com o bom algum da QT, de que ele precisava ficar independente das pessoas, né?
aconteceu alguma coisa de trocar de uma casa para outra, depois aconteceu de acabar, né, a casa do Cláudio, e aí foi quando ele comprou o sítio. Achei. Demorou alguns anos para o sítio ficar pronto. Ele comprou, não tinha nada no sítio, era um terreno baldio com uma casinha pequena, montou do jeito que ele quis, fez os quartos de farra lá atrás, com toda a privacidade que você conheceu, e aí começou. E aí o negócio deslanchou de vez. A gente fazia 2 IFAs por ano, foi aquela correria assim o tempo todo. Se fazia muito barco de iniciação de Ixefá, se fazia muito barco de Ifá. Muito gostoso. Que saudade desse sítio. Eu não sei lá pelo teu padrinho. Eu não sei realmente, que o contato que a gente teve foi pouco. Mas teu pai não só despertou Ifá no Brasil, aí eu digo assim, não só despertou Ifá no Brasil, como ele trouxe para cá o Lucumim. Sim. Com a tua tia Olga, né? Com a tua tia Olga, que foi um braçaço direito dele, né? Sim. Ele trouxe para cá o Lucumim. E aí ele começou a fazer as primeiras iaôs aqui, porque já tinha a galera que já estava lá, já tinha ali como é que você falou? As filhas do tio Cláudio, como você falou. Sim, a Luana e a Luciana. Elas Luana e a Luciana, que não era do meu tempo, mas a galera que já estava ali, e o Sacolé. que ele foi dando. Isso. É uma parada legal. Outra coisa que uma galera não sabe, isso é uma coisa bacana. Quando a gente tá falando de Odo, né? E teu pai tinha Odo. Teu pai tinha Odo. Tinha Odo é Olof. Ou como o tradicional chama de Iwadu, né? Ibadu. Como Ibadu, Ibadu, né? Que Iba, Iwa, Odu. Né, que melhor falando. Mas Ibadu, a cabaça da existência, literalmente o grande útero da humanidade. Então teu pai tinha isso. Então, você que passou pela cerimônia, você que passou e eu falei, cara, vai assim, assado. Você entendeu a bênção que as suas mãos têm. E você entendeu o axé que você tem. Que você passa a ter depois de Odo, e não é só simplesmente por ser um babalaô. Você sobe um degrau a mais, aquele cargo que os velhos que passaram pra gente. Quando você se torna Odo, né, Odo, você se torna literalmente Obakolobá, né? Obakolobá Olof. Quando você paria Odo, Obakolobá Niolof. Então, quando você paria Odo, aí é outro cargo, como você mencionou o Yoi aí, que é Obakiniobá, é o rei dos reis. Mas, então, quando ele tem isso, teu pai chegou aqui e não tinha Lucumim, mas ele também não tinha como levar essas velhas todas para lá e fazer e tá. Então, os primeiros que teve aqui, foi literalmente pelos santos do teu pai. Porque teu pai tinha isso e precisava construir como o tradicional, né, como o africano ele diz, que é construir uma nova terra. Teu pai construiu uma nova terra. Eu já tenho Ifá, eu já tenho Ego, eu já tenho todas as coisas ali com Egum, e eu preciso de Orixá. E quem faz Orixá? Eu? Não. Eu tenho que preparar as primeiras mulheres, né? Preparar as primeiras mulheres, as primeiras sacerdotisas aqui. Aí nós temos Tia Leia, a Olga, que já veio pronta para cá, mas ela estava junto com o teu pai ali junto. A mãezona, né, que é a bonequinha, como todo mundo conhece. Pô, Daisy Obeati, né, que teve sempre junto com ela. Outras mais velhas lá de trás, a tia Lígia, do Dani. Deu várias velhas ali. E aí eu tenho quase certeza, apenas da mãezona, da Leia e da boneca, eu tenho quase certeza, eu já sei que foram orientadas pela mão dele. Então, quando ele preparou, que aí você, por ter essa bênção de construir uma nova terra, você prepara o Lucumim para ele chegar, porque ele sabe que todo afilhado dele, antes de ir para Ifá, ou antes de se consagrar na terra mesmo, ele precisa de orixá. Então ele precisava o quê? Trocar de água, como a gente diz, né? Trocar de água essas mulheres, porque elas já eram do candomblé, feitas e velhas, e para trocar esses santos de água dela para cá. Então não é que ele tenha dado obrigação. Ele preparou com a benção e com a mão consagrada que você sabe que tem, e quem é um Odo sabe do que a gente está falando, de preparar uma nova terra. Depois dali em diante, ele nunca mais assentou santo nenhum e nunca mais falou nada. Então, literalmente, cheguei numa terra, eu preparo a terra para que ela possa começar, para ela continuar. E daí, o sítio. Você não quer falar um pouquinho da questão dos primeiros iaôs aqui, da vinda do teu pai, de como você visualizou tudo? Que os primeiros bichos que eu segurei foi junto contigo. Da tua filhada, né, que foi feita nessa cultura, e eu segurei todos ali para você poder sacrificar. Tem um detalhe muito importante, irmão. Não vale tocar nesse detalhe por completo, mas vale pincelar um pouquinho. Meu pai já tinha pensado nisso lá atrás. Lá atrás, com o primeiro Obá Oriatê que ele fez. Ele já tinha pensado nisso lá atrás. Porém, a vida
aconteceu, os percalços aconteceram. Sim, sim, sim. E esse primeiro Bauriatê não seguiu com a gente, seguiu de uma maneira diferente. Mas ele já tinha pensado nisso. Cara, eu preciso de santo. Como é que eu vou levar... como é que eu vou construir uma terra sem santo? Então eu já tinha pensado nisso. Não aconteceu, não foi auspicioso, não funcionou. Sim, Boroboy. E depois ele correu atrás de mais pessoas para poder fazer. Eu não sei dizer qual foi o primeiro orixá que foi feito aqui, mas a primeira memória que eu tenho de santo foi da Regina, que era a esposa do meu pai. Tô tentando lembrar o Odum dela agora, mas vai me fugir a cabeça. Que foi feito aqui em casa. Primeiro orixá foi feito aqui em casa. Aí mesmo, no Código Velho? Aqui, pô. Foi feito aqui. Bacana, bacana. E a Regina foi a primeira iniciada, assim, com meu pai guiando. Ela era de Oxum, né? É de Oxum, né? De Oxum. De Oxum, né? De Oxum. E ela foi a primeira, foi aqui, no quarto aqui do lado, eu tô no quarto de Fá, foi no quarto de Santo. Eu lembro que foi uma movimentação grande, também teve filmagem, teve alguma coisa assim, eu não tô lembrando mas direito, mas eu acho que teve uma coisa assim também. E logo depois começou, uma coisa atrás da outra. Meu pai e a Regina se uniram e começaram a iniciar outras pessoas, a lavar as águas também, trocar as águas, perdão, para que as pessoas pudessem estar dentro do Lucumim. Passou o conhecimento, porque era necessário. Era necessário que alguém com conhecimento de Lucumim passar isso para alguém. Não tinha como a pessoa aprender isso em apostila. Essas coisas você não aprende em apostila. Você tem a apostila ali como base, show, mas e a prática? E o amor, e os trejeitos de Lucumim. Isso aí ele foi construindo aqui, dentro de casa, com as afilhadas dele, essa galera mais velha que você citou. E depois o negócio andou sozinho e hoje tem Lucumim pra caramba por aí. Essa é uma coisa gostosa, cara. Eu acho que outra grande obra do teu pai, cara, já que a gente falou de santo, falamos de Fá, né? Dos vários manorulas que teu pai deu aí, várias consagrações que teu pai fez, aí ele se preparou lá tudo com o velho, né? Ele com o velho, e aí veio trazendo isso tudo para cá e veio juramentando teu primeiro barco de ouro, que você falou que foi o primeiro barco de ouro aqui no Brasil, que foi as 10 pessoas que você comentou, né? Acho que estava Evandro, você, Marquinho. 4 pessoas. Não, teve outro que depois foi o barco, então. Teve um que foi grande também, que ele se lascou a madrugada toda. Não foi? Só, porque ele fez sozinho. O primeiro foi sozinho, e fez sozinho. Eu não consigo mensurar o trabalho consigo mensurar, porque você sabe como é que eu sou. Eu gosto de trabalhar sozinho muitas vezes, mas eu não consigo fazer tudo sozinho. E eu aprendi isso com ele. Assim, cara, se você não tem uma boa mão, graças a Deus hoje eu tenho boas mãos, uma delas é a sua, para poder me ajudar a continuar o meu trabalho, mas quando você não tem, uma mão lava a outra e a gente vai trabalhando e vai né, fazendo o IFA crescer. Independente total. Independente total. E eu, obviamente, de olhos fechados, eu só lembro que eu fiquei ali na iniciação, sei lá, 3, 4 horas, e ele fez tudo sozinho. E tudo em prol de um crescimento, tudo em prol de ter pessoas para poder ajudar a fazer isso para os outros depois. Você dá um valor a isso hoje? Hoje você, quando vê o juramento de ouro, e vê que é difícil, e vê que teu pai aguentar ainda que 4, ele aguentar 4 sozinho, que ainda que ele fosse aquele carcação todo como tu porra, como diz Dudu, né? Aquele negão bonito. Mas ainda assim, bicho, com um bração, com isso, aquilo, cara, é totalmente absurdo, cara. É pop, é caveira, cara, não dá. Jurar 4 em hora, cara, não dá, bicho. Tem que gostar muito, tem que querer cara, muito. Tem que respeitar muito esse ancestral, cara. Acho. Tem que respeitar muito esse ancestral, muito. E daí foi outro presente que a gente fala hoje, cara, que eu acho que você poderia entrar, que você sempre, toda vez que você está entregando, a gente aprende. Por quê? Por que o Rafa entrega e faz? A gente aprendeu com o mais velho. O Nangareu, quando tu treina Nangareu, é sempre o mais velho que está ali no que faz. Só quando for o caso, como foi o teu agora, que tu era padrinho, e aí, porra, tu não pode fazer porque tu não pode trabalhar, então foi o Dani que fez, que era o mais velho dentre todos nós ali, né? Era eu e tu padrinho. E a entrega de Ifá também é pelo mais velho que estiver ali no recinto. E aí você sempre toca muito numa tecla, você avisa das datas, da importância de eleguar algum Oxóssi osso, de Orumilá na vida da pessoa, o Odu na pessoa, o quão aquilo representa e tudo mais. Então é aquela coisa gostosa que a gente faz, mas você sempre toca num calendário importantíssimo,
que é chamada Letra do Ano a qual você, em 2012, nós fomos testemunha, que foi o primeiro ano sem o seu pai aqui, né, 2011 para 2012, que a Euromilá trouxe aquele Otrupam Balofum. Cara, isso quando você falou para mim, cara, falei, cara, Rafa, se eu soubesse disso antes, cara, acho que eu teria feito uma pressão maior em você. Eu teria feito uma pressão maior em você. Por Orula. Se a gente não troca esse papo, mas quando vem esse Otrupam Balofum, e é literalmente aquela letra, ele fala assim, cara, dá continuidade ao que eu fiz aí. Meu filho, eu acredito em todos os meus afilhados, mas você é meu filho. Ninguém mais do que ninguém viu o quão o seu pai sofreu para estar aqui, para despertar tudo isso, fazer tudo isso. E, cara, eu queria que isso não morresse. Eu queria que isso desse continuidade. Eu queria que isso levasse à frente. Então, você passou o seu tempo ali de luto, você passou o seu tempo pensando em todas as coisas que você viveu, se venceu. Todos nós temos todo esse tempo do mundo, todos nós esperamos por você. Tiveram várias pessoas ali a ponto de chegar e falar, não, o Rafa é evangélico. Eu falei, Rafa é... Não que a gente conversou isso hoje, não tivesse problema, né? Mas não tivesse problema, que diz que o IFA, nós respeitamos, nós temos que respeitar todas as religiões, não importa a sua escolha, mas nós fizemos um pacto. Então, cara, não tem como trocar de terra. Você morre nessa terra. É a certeza que nós temos. Então, quando chegou esse momento, cara, que você assume essa frente disso tudo, você traz à frente disso tudo, você literalmente tem aquele nome, como você falou. O nome à frente desse negócio todo é chamado Rafael Zamora. Então, dá importância pro pessoal da Letra do Ano, como teu pai fez isso, como veio trazendo, como faz hoje você chegar à frente disso tudo e você levar essa direção aí para frente. Desculpa, Michel, mas... Meu pai tinha 3 frentes, né? Três coisas que ele falou, cara, eu preciso para ter IFA por completo aqui, nessa terra nova, eu preciso ter 3 frentes. IFA, Santo e a Letra do Ano. Se você não tiver essas 3 coisas, a terra não está completa, né? A nossa terra não está completa. E a Letra do Ano, o Yodum Itá, como eu sempre gosto de falar, é um presente de mais legal, mais bacana. E junto com o IFA, junto com o Santo, ele começou a fazer a Letra do Ano, 90 e... Você que é bom de data. 90, acho que foi 95 foi a primeira. 95 foi a primeira, que foi aquela que ele bem sacou. 96 não teve, que é onde vocês estavam lá. Aí ela volta em 97 em diante. Volta em 97 em diante. E eu lembro do meu pai falando assim, vamos fazer a Letra do Ano. E eu, o quê? Mas não tem como a gente fazer a Letra do Ano. A Letra do Ano tem que ter muita gente. E ele falou, cara, eu vou dar o start. Eu vou mostrar para as pessoas o que é a Letra do Ano, deixa eles viverem um ano inteiro de Letra do Ano para as pessoas poderem dar essa importância. Eu lembro que a primeira Letra do Ano ela foi feita, não foi feita com todos os cerimoniais, até porque não tinha como. Hoje em dia a gente faz a Letra do Ano e a gente faz ela com uma união de muitas forças. Assim, cara, você pode trazer isso, você traz isso, você faz isso. E a gente une ali pessoas que têm orixás que eu não tenho, o outro não tem, porque é necessário muita coisa, é muito trabalho, é muito planejamento. Mas ele queria mostrar o que era o Yodum Itá. E eu acho que dessas 3, eu acho que a Letra do Ano, com certeza, era a frente que ele mais amava. Porque ele se dedicou para todas, mas essa era uma que ele... dava vida, assim, dava vida. No começo e no final. Vi meu pai chateado várias vezes porque literalmente fazia a Letra do Ano sozinho. E é custoso, né? É caro. Hoje em dia eles têm uma comissão. A comissão da Letra do Ano ela surgiu no ano que meu pai faleceu, né? Dessa questão de, cara, eu lembro de uma reunião que teve aqui em casa. Vamos fazer a Letra do Ano? Não vamos fazer. Eu falei, cara, vamos fazer. Meu pai amava. Eu acho que não faz sentido. A gente já tinha, sei lá, 16 anos. A gente tinha, sei lá, 15 anos de Letra do Ano. Não cabe a gente parar agora, porque ele não tá aqui. Vamos fazer. E foi difícil pra caramba. E foi quando veio o Otrupam Balofum, que é meu Odum de Ixefá, de Aofacan. E realmente, assim, eu fiquei abismado. Eu tentei levar aquilo ali numa situação comum, mas é só você ler o Odum que fica fácil de concordar com isso que você disse. Assim,
Ali, além de ser um guia para o ano, ali, ele, com certeza ali uma mensagem muito direta, assim, não para mim, eu acho que não para mim, mas para todo mundo, assim. Continue no que eu fiz. Eu recebi aquela mensagem, eu entendi, mas, enfim, como a gente combinou, nada de coisas ruins, coisas aconteceram que me fizeram ficar triste, abalado, e falei, cara, quer saber? Vou deixar esse pessoal que tá aí, os afilhados dele, né, diretos dele, até porque eu não sou afilhado do meu pai, sou afilhado de meu filho do Nelson, tomarem conta. E fiquei afastado 6 anos da letra do ano, mais ou menos, acho que uns 6 anos. Voltei para a letra do ano acontecendo na tua casa. E foi uma das coisas que me fez voltar, chegar lá e ver todo mundo, ver a galera da antiga, assim, fazendo a coisa até melhor, assim. Eu acho que até melhor. Eu acho que a nossa diáspora, ela não piorou. Tu voltou no Turarosso, né? Tu voltou no Turarosso. Foi 2018. 2018. Foi 2017 para 2018. 2017 para 2018 foi o Bruno Yorikuts que sacou. Na época o Auzito era o Bruno Yorikuts, né? Foi. Foi ele que sacou. Foi. E muito gostoso, eu acho, cara. Um lance aí, Rafa, que eu acho que era primordial de você dar um toque, que eu acho que faz parte da história dos babalaôs no Brasil, e seu pai também foi muito questionado disso. Por que no Brasil, né? E a gente trocou uma ideia dessa gostosa, eu falei, cara, olha como é que as histórias são, Ifá e Ifá. Se as pessoas ficassem nessa de, o meu tá certo, o meu tá errado. A Deshina, quando chegou, vamos lá, a Deshina, quando chegou em Cuba, escravizado, ele quis botar a letra do ano como era na África. Ele conseguiu? Não. Porque a cultura de Cuba não vira o ano no meio do ano. Ela vira o ano no final do ano. Então, assim como seu pai, a gente vai chegar lá, teve que dobrar o braço, a Deshina, antes de tudo isso, né, ele dobrou o primeiro braço, aonde ele tirou a letra do ano do mês de junho para o mês de dezembro. Levou do dia 31 para o dia 1º, mas ele já saiu do calor dele, que era junho, para o novo ano. Que a letra do ano é o quê? Os babalôs se reúnem, fazem todos esses cerimoniais, da ciência a todas as pontas, todas as marcações, que nós falamos de pontas de marcações, mas é o quê? Eu vou ao rio, falo com Oxum, eu vou ao mar, falo com Locum, eu vou à praia, falo com Emanjá, vou ao monte, falo com Oque, Obatalá, vou à mata, falo com Ossan, com Oxóssi, vou às estradas, falo com Exu, busco a benção de todos esses, são várias marcações, vários ebós, que a gente vê a letra do ano sendo feita em um domingo, o nego se engana, né? A gente vem montando a letra do ano para que ela possa acontecer publicamente, mas existem os aôs que só babalaôs podem participar, que acontece muito antes. Então, quando acontece essa aí, a gente viu a Deshina dobrar o seu primeiro braço, que não conseguia fazer em Cuba o que era feito em África. E ele precisava o quê? Continuar Ifá. Então, como você viu ali, os caras falando, Ifá adaptável. Ifá se adaptou. Não tinha Equim de 4 olhos. O que eu tenho que fazer com esse, meu filho? Não tem que fazer com esse, não é sagrado? Não tem 3? Não trabalhou por mais de 200 anos aí, cara? Boroboia. E por que a letra do ano ela vai ter que pegar aqui e vai ser junho? Ô filho, tu é escravo. Deixa eu te lembrar que tu é escravo. Aqui tu não manda nada. Então, faz no final do ano que o povo vai ter uma aceitação melhor e você vai seguir com esse tal do Ifá aí. Quando teu pai vem de lá para cá, ele tentou fazer a mesma coisa. No que ele se depara aqui? Com o dia 31 para o dia 1º, a grande festa do mundo. O mundo para ver o Brasil. O mundo para ver Copacabana e teu pai instala Ifá no Rio de Janeiro. Não é em São Paulo, como os africanos, não é em Brasília, no Rio de Janeiro, aonde isso aqui dispara para o mundo. Quem estaria com teu pai? Você relatou aí? 0 adesão. Você relatou, várias vezes teu pai meteu a mão no bolso. Hoje nós corremos atrás de patrocínio, já era uma coisa que vinha trabalhando do seu pai. Nós só pegamos uma ideia do teu pai e levamos à frente, não foi ideia minha, não foi ideia de ninguém. Teu pai já vinha trabalhando com isso, tanto que eu fui conhecer a Isabel nessa pegada de patrocínio, que ela foi um dos primeiros, conseguindo alimentação aqui, foi com o meu carro, foi buscar lá. Então teu pai já tinha essa ideia que ele queria fazer a letra se pagar.
Mas até então, quando se pagou, era do bolso dele. E por várias vezes, literalmente do bolso dele, e o que ele fazia. Então, como esse cara conseguia fazer no dia 31º? Se ele já tinha botado o bolso e sozinho, todo mundo viajando, quem era faria com ele? Então, Ele explica tentou. um pouquinho por que teu pai teve que dobrar o braço para que a galera, os burrinhos sem rabo, para eles poderem entender, né, o porquê que esse cara teve que ter. Mas lembrando, primeiro quem fez foi a Destino, Achei. que teve essa primeira pegada. Achei. Entendeu, bicho? A gente teve essa discussão várias vezes, né? Muitas vezes, essa conversa, porque todo ano sempre tem essa polêmica. As pessoas muitas vezes não param para simplesmente perguntar. Essa pergunta que você acabou de fazer, cara, por quê? A pessoa simplesmente escuta um comentário, faz uma pesquisa rapidinha no Google e vê que na África é feito em julho e aqui tem que ser feito em julho. Peraí, mas se na África é feito em julho, por que em Cuba é feito em 31? Então quer dizer que a Destino estava errado? Então tudo que foi feito em Cuba está errado? Tudo? Então se ele estava errado, tudo que ele está fazendo está errado. Não estou entendendo. Então, quando ele chegou, ele tentou fazer dia 31. Ele tentou Claro fazer. que tentou. Só que tentou por mais de uma vez. Só que a adesão era praticamente impossível, porque dia 31 de janeiro todo mundo sempre viaja, tem festa, a gente não consegue os insumos. Quem é que vai conseguir a quantidade de coisas que a gente precisa no dia 31? Quem? Que é um feriado, que é literalmente um feriado. Pegar a quantidade de animais, a quantidade de axés, o espaço e ainda por cima juntar as pessoas necessárias. Aí dizem, mas IFA é maior, a gente tem que sacrificar. É claro que IFA é maior, é claro que a gente tem que sacrificar, mas você depara com uma barreira muito grande, que é o hábito, o costume. Meu pai falava assim, não tem nada mais forte no mundo e no ser humano do que o hábito. E o hábito do brasileiro é no dia 31 festejar. Ir no mar, pular as 7 ondinhas, vestir branco, que é uma cultura africana. Então as pessoas... E meu pai viu que não tinha como. Ele tentou 1, 2, 3 vezes, não deu certo. Então, o que ele pensou? Ele, cara, vou fazer o mais perto possível do dia 31, ou seja, ali pro finalzinho, entre o dia 15 e o dia Sempre a quinzena, 31, né? Sempre a segunda quinzena. Até para ter uma coisa que é muito legal, que eu acho que é o mais importante. Acho que o ponto mais importante é esse aqui. A gente libera os conselhos da letra do ano na virada. Dia 1º, pum, a gente libera. Show. Aí o que acontece em Cuba? Eles fazem na virada, soltam os conselhos. Depois, alguns meses depois, eles refazem. Esquece. Esse ano eles fizeram isso. Eles refizeram os conselhos. Por quê? Dá tempo de você dar conselho para um país. Dá tempo de você analisar com a grandeza que é a IFA, com a grandeza que tem o Odum, em algumas horinhas e fazer um aconselhamento bom para um ano seguinte? Impossível. Então, ele fazia ali e as pessoas tinham ali mais 2, 3, 4 dias ou até uma semana para sentar, pesquisar, escrever, digitalizar, obviamente, hoje em dia, e poder mandar isso da melhor maneira possível para as pessoas. Então, eu acho que dessa live aqui que a gente está fazendo, disso tudo, eu acho que esse é o recado mais importante, assim, das pessoas pararem de ficar fazendo essas comparações, pararem um pouquinho para perguntar. Procurar o mais velho, procurar alguém da rama que iniciou e perguntar, cara, por quê? É a primeira coisa que eu faço quando eu vou na sua casa e vejo uma coisa que eu não conheço, o que eu faço? Eu espero acabar primeiro, em vez de criticar, sair criticando, eu paro, analiso e falo, Robinho, legal isso, mas por que você faz? E aí você já dá aquele sorrisinho, e aí você fala assim, eu sabia que você ia perguntar. Achou que era assim, né? Não é assim não. Então, é por isso. Aí depois eu venho para minha casa, eu sento, eu pego meu Discify, eu estudo, e eu vejo que aquilo existe. E cabe a mim ou não, depois que eu tenho aquele conhecimento, aplicar ou não. De repente, aquele conhecimento novo pode ferir o meu sagrado, pode ferir a minha tradição. Mas, como todo bom babalaô deve ser, ele deve investigar. Ele deve estudar. Isso aí, palavras do meu Bach Nioba Olof. IFA é investigativo. Você vê uma coisa nova? Não critica. Pergunta. Pergunta, vai até até a fonte, estuda aquilo, e se você sentir a vontade para aplicar aquilo, aplica, porque Fá ele vai mudando, ele vai crescendo, ele vai se modificando. Se você for analisar, Ifá tradicional mesmo é o cubano.
Porque as mudanças que existem no Ifá tradicional africano, que é tradicional apenas no nome, porque não tem outro nome para dar, são tão bruscas, tão grandes, que o tradicional mesmo é o cubano. Não é à toa que os africanos mandaram os seus príncipes para Cuba para aprenderem com os cubanos como lidar com o Ifá. Então, assim, eu acho que o recado mais importante que fica é esse, do porquê que se faz nessa data, do porquê que a gente prefere ter um tempinho ali, um gap de espaço para poder analisar e dar bons conselhos. De que adianta fazer a letra do ano no dia 31, na virada, e eu ter apenas algumas horas para divulgar esse conselho. Eu acho que essa é a mensagem mais importante dessa live, sem dúvida. Achei. A gente está chegando aqui no finalzinho, bichão. Faltam acho que uns 2, 3 minutinhos aí. E, cara, que a gente queria... Tem um caos, alguma coisa bacana do teu pai que tu queira dar, um recado do teu pessoal como Irete Telu, uma coisa que ninguém sabe do teu pai, mas engraçada, aquela coisa que a gente viveu muita coisa bacana com teu pai, e aí faz as considerações finais, fala um pouquinho do teu pai e dá as tuas considerações finais aí, bicho. Senão a gente estica uma meia hora, uma hora, se quiser. Né? O que eu acho legal, assim, primeiro, mais uma vez deixar claro que o projeto, né, dessas lives que a gente pretende fazer, convidar várias pessoas de vários cargos, não é falar literalmente sobre Odum, sobre Fá, sobre Santo. A gente vai pincelar isso, mas a gente quer falar sobre as pessoas e principalmente como elas chegaram em Fá. Se você pergunta para uma pessoa que é de Fá e pergunta para ela, cara, como você chegou em Fá? Cara, a pessoa o olho dela vai brilhar e ela vai te contar uma história mirabolante de como ela conheceu uma pessoa que levou até uma casa e como ela foi parar em Ifá. E vou contar um caso legal, a gente tem, sei lá, 1 minuto. Que é como a minha esposa chegou em Ifá. Ela está assistindo essa live. Eu conheci a minha esposa quando eu tinha... Não conheci, mas a gente frequentou a mesma colônia de férias. E nessa colônia de férias... eu frequentei dos 12 aos 18, depois trabalhei lá, ela frequentou também. Na última vez que eu fui para essa colônia de férias como criança que participava, ela também estava. Ela era muito mais nova que eu e a gente estava no mesmo grupo, porém a gente não se conhecia. E como era a minha última vez, lá tem uma tradição da fogueira dos desejos, e eu desejei que eu queria conhecer uma menina legal. 14, 15, estava naquela fase de menina e tal, e eu desejei ali naquela fogueira que eu queria conhecer alguém. Eu sabia que eu precisava de alguém religioso. E anos depois eu tomei conta dela na colônia de férias, anos depois a gente se conheceu, a gente está junto há 8 anos e há 2 dias atrás, no dia 4 de outubro, ela se inicia em Ifá, filha de Oxum, Oberosso. Então como que essa menina chegou em Ifá? Olha como ela chegou em Ifá. Ela conheceu um cubano numa colônia de férias, se gostaram, começaram uma amizade, anos depois começaram a namorar, se casaram, morar juntos. Nunca pressionei para conhecer a minha cultura, mas foi natural ela conhecer pela convivência. E hoje ela é uma Petebine Orumi, ela é sua afilhada. E olha como a pessoa chega em Ifá. Olha como as pessoas chegam em Ifá. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Esses casos, como as pessoas colam em Ifá. E é isso que a gente vai persistir. Obrigado, meu irmão, por esse momento, por esse encontro bacana. Espero que a gente consiga fazer isso muito mais vezes, que a gente consiga convidar babalaôs, apetebis, obateiros e até alheio. Pessoas que tem muita gente que frequenta Ifá e não é iniciado. E você não precisa ser iniciado para frequentar Ifá. Não precisa, você pode simplesmente ir lá, se cuidar, entender da cultura, participar, mas não se iniciar. E como que as pessoas chegam em Ifá, como que elas tocam a porta de Ifá, é o que é mais importante pra gente. Achei. Cara, eu espero que a gente tenha alcançado não o que a gente queria, mas pelo menos o início, como literalmente a iniciação de Ifá. Tudo começa com Ifá pelo começo, literalmente, né? O início de um novo começo. E a gente tenha conseguido colocar aqui a primeira, que era nada mais do que justo ser teu, pra gente poder concluir. Tá nos 30 segundos finais. Obrigado por tudo, Rafinha. Uruguai Bochechi, que o Olof siga lhe abençoando tão quanto tu merece, que jamais é abençoado. Obrigado, irmão. Se cuida. Boruboia. Axé pra todos.
Beijo grande no coração. Boroboia. Vamos para a próxima e vamos ver quem é o próximo da lista. Será? Axé! E Boroboia. Boroboia, cara. A Felca. O A Felca. Achei. Boroboia.